Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os setores BEST e fique comigo até o final porque no final do vídeo eu vou mostrar um bônus. Então além do BEST eu vou mostrar um bônus. E se você gosta desse tipo de assunto, seja bem-vindo ao Investimento Inteligente. Já deixe um like no vídeo e se inscreva no canal, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Se inscreva porque eu faço vídeos diários como esse, então se você se inscrever no canal você não vai perder meus vídeos diários. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Os setores BEST, né? Essa aí é uma denominação dada pelo Luiz Barsi para designar os setores mais perenes da Bolsa de Valores. Luiz Barsi, que é um investidor histórico aí do Brasil, né? O maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Então, ele utiliza essa denominação de BEST para designar aqueles setores mais perenes da Bolsa e esses setores, por serem setores resilientes ao longo do tempo, perenes, eles são setores que geralmente também apresentam aí empresas com bons pagamentos de dividendos aos acionistas. Lembrando que todos os setores, o curto prazo, né, ele é de certa forma irracional, então todos os setores aí negociados na Bolsa de Valores sofrem oscilações, mas os setores BEST tendem a sofrer oscilações mais leves, né? Então sofrer menos. Então, basicamente essa sigla significa B de bancos, E de energia elétrica, S de seguros e S também de saneamento e T de telecomunicações. E aqui eu vou falar um pouco de cada setor, dando exemplos de empresas. Os bancos, pessoal, os bancos aí representam um setor perene. Por quê? Quando a economia está boa, os bancos acabam financiando a expansão, se beneficiam disso, né? A economia está boa, está aquecida, então os bancos acabam financiando a expansão dos negócios. Por outro lado, quando a economia está ruim, os bancos é que mantêm, né, as empresas em pé. Então, uma crise muito severa aí, como a Covid, por exemplo, quem mantém as empresas em pé são os bancos. E, independentemente da crise, os bancos seguem cobrando aí as suas tarifas, né? Os juros conseguem então manter os seus lucros, né? E a gente vê um exemplo claro aí como o da pandemia, né, que a gente teve de Covid-19, a gente vê justamente isso, mesmo que teve lá circuit breaker, as ações caíram muito, né? Mesmo com as ações caindo muito, os bancos mantiveram ali um bom patamar de lucros e por essa razão, como cotações costumam seguir os lucros, são empresas que por mais que elas tenham uma queda grande aí pontual, elas tendem a se recuperar ao longo do tempo. Então, como a gente falou, economia boa, ela financia, os bancos financiam a expansão. Economia ruim, os bancos mantêm as empresas em pé. Então é um setor que praticamente ganha sempre. E os bancos brasileiros estão sim entre os melhores do mundo, né? Pode ver aí que vários estudos existem sobre rankings aí de bancos no mundo. Os bancos brasileiros costumam ter excelentes gestões e estão entre os melhores do mundo. Setor de energia elétrica. Bom, é uma pergunta básica. Você consegue imaginar um mundo sem energia elétrica? É difícil, né? Setor de energia elétrica, quando a gente fala sobre ele, eu sempre gosto de ressaltar que existem segmentos aí dentro do setor de energia elétrica. Primeiro, de geração, transmissão e distribuição. Geração, como que essa energia é gerada, né? Então, geralmente através de usinas hidrelétricas, parques solares, né? Energia eólica. Transmissão, são aquelas torres altas que a gente vê em beira de estrada, dentro de propriedades rurais, né? Que levam então a energia de um ponto a outro. E distribuição, como que essa energia é distribuída. Essa etapa da energia elétrica está mais próxima no nosso dia a dia quando a gente paga a conta de luz, né? Então a distribuidora basicamente ela repassa essa energia que foi transmitida de um ponto a outro, ela repassa essa energia para nossas casas, né? Para as empresas, para as indústrias. Qual que é o melhor dentre esses segmentos? Bom, eu acredito que todos são bons, mas dentre esses três eu prefiro o segmento aí de transmissão, porque não interessa a quantidade de energia transmitida, a única coisa que interessa para a transmissora é ter a transmissão funcionando, né, à disposição. Então, com base nisso, a empresa que venceu o leilão, né, para transmitir um eventual trecho aí, de energia,
ela recebe por estar com as torres à disposição, né? Então, mesmo que não esteja sendo transmitida energia ali, por algum motivo, como a torre está em transmissão, ela recebe os valores e são contratos longos, né? São leilões que têm aí concessões longas. Então, ela tem uma previsibilidade de receitas muito grande. A área de geração também é uma área bem interessante, principalmente quando a gente fala de energia renovável, né? Porque a tendência é que no futuro haja cada vez mais esse tipo de geração de energia, mas a geração, a gente pode ver que no ano passado teve uma crise hídrica forte, então sofreu um pouco, né, com essa crise. Sofreu um pouco não, sofreu bastante. Algumas empresas sofreram bastante por conta dessa crise hídrica que foi muito séria no ano passado. E o setor de distribuição, como ele lida diretamente com os consumidores finais, ele está mais exposto aí a uma eventual canetada, né, pessoal? Então, às vezes aí quando a economia está ruim, pode ser que seja travado algum reajuste, então a distribuidora possa sofrer um pouco nos seus resultados. Então, entre esses, eu acredito que o melhor seja o de transmissão, mas todos esses segmentos são sim muito bons. As empresas que atuam em todos esses segmentos tendem a ser perenes. Como eu falei, é um setor que tem grande previsibilidade de receitas e os contratos, as concessões, né, são longas. Então, os PPAs, por exemplo, contratos de compra e venda de energia, né, são longos, então de 15, 20, 25 anos. Os leilões aí para trechos de transmissão de energia também são bem, tem prazo aí bem longo também, né, de 30, 40 anos. Então, são companhias que são resilientes. E aqui vou dar exemplo apenas de três, né? Taesa, excelente transmissora, a Engie e a EDP. Aqui na área de seguros, seguros são fundamentais, né, pessoal? Não interessa se o país está em crise ou não, né? Se a economia está boa ou está ruim, seguros são fundamentais. É preciso fazer seguro de vida, seguro de carro, seguro da casa, seguro agrícola, seguro de responsabilidade civil, enfim, existe seguro para basicamente tudo hoje em dia, né? E o seguro é algo que as pessoas pagam e que pode nunca ser usado. Então alguém pode ter lá seguro de carro, né? E nunca haver nenhum sinistro, né? Então ela vai pagar por um eventual serviço que talvez ela nunca receba. E então as seguradoras, é aí que as seguradoras, né, fazem, né, um cálculo super complexo, né, justamente para saber quanto que elas devem cobrar por cada seguro, né, enfim. E é dessa maneira então que elas fazem dinheiro, que elas ganham dinheiro, né? E são empresas assim perenes que em alguns momentos aí, por conta da taxa de juros, elas podem se dar muito bem, em alguns momentos elas podem se dar um pouco mal aí, mas no geral, no longo prazo, elas são perenes, são resilientes ao longo do tempo. Setor de saneamento, também a pergunta, a gente tem que ver coisas básicas, coisas que são básicas fornecidas pelas empresas, né? Então, a gente consegue imaginar um mundo sem água tratada, sem esgoto tratado? Bom, a gente consegue imaginar, porque muitas pessoas ainda não têm acesso. Então, trago aqui uma notícia aí do G1, né, que o raio-x do saneamento no Brasil, 16% não tem água tratada, 47% não tem acesso à rede de esgoto. Então, veja como algo tão básico ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. E o Brasil, né, fez o Marco Legal de Saneamento, então a gente vê aí artigo 11b lá do Marco Legal do Saneamento, né, os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Então, até o final do ano de 2033, essas são as metas feitas aí pelo Marco Legal do Saneamento, que os contratos de prestação de serviço público vão ter que colocar essa meta. Então, o objetivo é chegar em 99% da população com água tratada e 90% com tratamento de esgoto, sendo que a gente vê que 47% da população ainda não tem acesso ao esgoto, né, a tratamento de esgoto, e 16% não tem acesso à água tratada. Então, existe espaço para crescer, investimentos são necessários e no longo prazo essas ações tendem a valorizar, porque elas vão ter que se adequar, né, a essa obrigação legal. Aqui eu deixo dois exemplos aí de ações, a Copasa, que é lá de Minas Gerais, e a Sanepar, que é do Paraná. E o último setor, na minha opinião, dos setores BEST, esse é o menos resiliente, digamos assim.
existe muito espaço para evoluir também. Novas tecnologias surgem a todo momento, a gente precisa, né, de telefone, de internet, enfim. Então é algo super básico também no mundo de hoje, né? Deixo aqui como exemplo a TIM e a Vivo. Dessas duas, eu prefiro a Vivo, até tenho um vídeo sobre a Vivo aqui no canal, posso deixar o card passando. E a Vivo, na minha opinião, é uma ação que nesse momento, por mais que ela seja boa, é uma ação que, na minha opinião, está com preço esticado, está um pouco caro. E por que não olhar para fora? Porque eu acredito que, em se tratando de telecomunicações, as empresas de fora, as empresas lá dos Estados Unidos, costumam aí ter uma resiliência maior, né? Lá costuma ser um setor mais resiliente, na minha opinião. Então, de repente, se você não quer investir em telecomunicações no Brasil, de repente pode investir em telecomunicações lá no exterior. Tem a Verizon, AT&T, então várias boas empresas aí globais, né, de telecomunicações. E aqui o bônus. Bom, empresas que atendem os setores best. Então, daqui a pouco, se você não quer ficar preso apenas aos setores best, embora o best aí seja um belíssimo arroz com feijão, né, pessoal? A gente pode, de repente, investir em empresas que tenham relação com os setores best. Então, vale a pena a gente olhar nisso. Por exemplo, Unipar. Unipar, em princípio, não é uma empresa do setor best, né? Dos setores best. Mas a Unipar, ela produz cloro. E esse cloro é usado lá no saneamento. Ou seja, as empresas de saneamento precisam do cloro produzido pela Unipar. Então, por mais que a Unipar não seja uma empresa dos setores best, é uma empresa que atende os setores best. A Uzi Minas, ela tem uma empresa de commodity, né? Então, a não ser que a gente saiba muito de commodity, é melhor a gente ter uma exposição menor a ela, na minha opinião, claro, né? Mas a Uzi Minas é uma empresa que atende aos setores best, porque como ela produz aço, né? Ela produz aço para estruturas e equipamentos de grande porte, como turbinas para usinas hidrelétricas, torres, parques eólicos, né? Para a gente fazer, para que se possa fazer, né, essas torres aí dos parques eólicos, é preciso de muito aço e a Uzi Minas faz isso. Então, por mais que ela não seja uma empresa do setor best, ela fornece materiais para o setor best. Então, isso é algo sempre bom de ver. Esse é o bônus, porque os setores best são bem interessantes, claro, mas existem empresas que não estão nesse setor e que atendem esses setores best. Gostaria de saber o que vocês acham sobre os setores best. Acredito que vocês tenham aí em carteira. Comentem aí também sobre esse bônus aí que eu comentei, empresas que não são de setores best, mas que atendem aos setores best. Um forte abraço a todos e até a próxima.